Agora vamos conversar com o gerente regional da Emater RS Ascar, o Cristiano Last, também com o gerente adjunto da regional, o Carlos Lagman, e o assunto é estiagem, os problemas que causam principalmente para o setor agrícola, mas que de certa forma as consequências elas acabam sendo sentidas por todos, mas principalmente ali, nesse setor. E a gente comentava aqui nos bastidores agora também em relação a... Antes a gente estava falando já estivemos falando, durante muito tempo sobre enchentes, ainda temos as consequências, viveremos essas consequências ainda por algum tempo e tentativas de reconstrução. E agora a gente fala de estiagem. Então, em algum momento a gente está falando sobre estiagem, depois enchente, depois estiagem de novo. E aí esse ciclo aí que está em sequência. E falávamos justamente nos bastidores, até quando será que esse ciclo vai permanecer, Mas... enquanto isso, a gente tem que, de alguma forma, buscar soluções, se é que é possível. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Angélica, bom dia, Ricardo, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham no Grupo Independente também, sempre muito bom estarmos aqui, conversando um pouco e podendo também trazer informações do nosso setor agrícola e pecuário da nossa região. Bom dia, Angélica, bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes. Desculpa, Rita. A Angélica deve ter feito contato com vocês para a entrevista. Então, desculpa aí. Não, tem problema, imagina. A gente se confunde as pessoas, Tudo certo. Realmente, como disse o Cristiano, o Estado aí vem passando por uma dificuldade, e como você mesmo falava, e nós falávamos nos bastidores, esperamos que esse ciclo aí, que vem se repetindo há vários anos aí, passe, que nos dê uma trégua aí, de uma década aí de normalidade, vamos dizer, em termos de clima, para que a gente possa ter um pouco de recuperação, Então, não basta os estragos das chuvas, e depois vem os estragos das secas, Embora os das secas eles impedem produção, não atingem patrimônio, Os das chuvas eles são mais duradouros em função de destruir patrimônios. Então temos que nos adaptar a isso e buscar fazer aquilo que está ao alcance de cada um. Nós tivemos o mês de janeiro mais seco dos últimos 20 anos aqui em Lajeado, pegando Lajeado como recorde, porque a gente tem uma estação que é oficial, que é da Univates. A partir daí nós tivemos o mês de fevereiro que choveu na média, na casa de 150 milímetros. E agora o mês de março de novo está bem abaixo da média, enquanto que a média mensal é também na casa de 150, são 149 milímetros aí no mês de março. Até agora, de acordo com a Univates, nós estamos bem abaixo dessa marca. Nós temos, hoje é dia 27 de março, ou seja, praticamente finalizando o mês, estamos com 69 milímetros, é quase 100 milímetros, são 80 milímetros a menos do que deveria ter chovido. E tem ainda a questão de muitas vezes vir de uma vez só e forte e trazer estragos. É um cenário que eu não sei se ele era vislumbrado assim. A gente chegou a falar lá em novembro, dezembro do ano passado que já se avizinhava essa possibilidade. Depois em janeiro falamos de novo ali com o Cristiano, e agora vocês vêm aqui já no mês de março. Está pior do que era projetado. Tende a piorar, ou daqui a pouco vem essa chuva aí para dar uma aliviada no setor agrícola? Bom, acho que assim, Ricardo, estava previsto, como você disse, um Laninha, e achávamos que muitas vezes o evento ele vem numa certa constância, de uma uniformidade durante o período, Realmente, e pelo Estado ele foi atingido de forma diferenciada um pouco, Nós até... embora você tenha trazido dados aqui de janeiro, que foi bem drástico, e agora realmente esse volume de chuva que você acabou de trazer do mês de março, ele se refere ao início do mês. Agora 2 semanas praticamente não tivemos chuva, Na segunda-feira, cerca de 25 a 30 milímetros. Uma chuva muito pequena, se a gente for ver, se tu dividir a média do mês histórica por 4 semanas, então ela foi bem abaixo, Então isso, quando traz ainda o calor junto, isso agrava mais. Mas algumas regiões do estado a situação foi um pouco mais agravada, Então realmente era esperado, E aqui em termos de culturas de grãos especialmente, nós pegamos o mês de janeiro aí com a cultura da soja especialmente, que estava no seu período crítico, o período reprodutivo, e que foi a cultura que teve mais impacto. Embora a nossa região não seja grande produtora de grãos, e especialmente soja,
também para quem cultiva, ele foi um evento importante, né, de redução de produção, e outras regiões do estado um pouco mais. Então, realmente, se a gente já trazendo esses dados de soja, né, esse impacto aqui ainda é preliminar, né, a gente sabe como está acontecendo agora, algumas lavouras, em função até de tudo que aconteceu com as áreas de produção, especialmente as várzeas, que em muitas delas atrasaram o cultivo, outras nem puderam ser cultivadas ao todo, né? Mas algumas lavouras ainda estão na fase de enchimento de grãos, que ainda são impactados pela falta por essa estiagem de agora, né? Mas a média que a gente tem aí do início do mês é 20% de quebra na nossa região, especialmente na cultura da soja, né? 20%? 20%. Isso é um volume médio, né, Ricardo? Isso ainda a confirmar, né, após a conclusão da safra, porque a gente vem estimando, nós temos levantamento por todos os nossos técnicos, todos os nossos municípios do estado do Rio Grande do Sul, nós temos 2 levantamentos mensais que são feitos, né, dia 8 e dia 23 de cada mês, que fornece os dados para o estado, né, em termos de produção. E a gente sempre tem trabalhado com situações de uniformidade dos cultivos, né, das propriedades. E a gente sabe que, especialmente nas várzeas aqui, algumas propriedades elas ficaram manchadas, né? Isso também prejudica um pouco até essa aferição de prejuízos, né? Mas pela experiência dos nossos técnicos a gente traz esse número aí, né? Ele deverá ficar próximo disso aí no fechamento. Aí outras culturas, né? O milho, que aqui na região ele especialmente ele é destinado à produção animal na forma verde, né? Na forma de silagem, né? Estocada. A maior parte do seu cultivo, no caso da silagem, é feito em 2 cultivos, em mesma lavoura, isso é comum, né, no sentido de aproveitamento da propriedade. Os cultivos do cedo, eles praticamente não foram impactados, e a gente pode tirar até, olhando um pouco mais para o grão, né, os produtores de grãos de milho, que cultivam cedo, eles tiveram produção acima do que eles esperavam no início do cultivo, considerando os últimos anos. Então, o impacto maior foi na segunda safra, né, que pegou então essa estiagem de janeiro e agora de março está impactando, porque algumas dessas lavouras estão ainda em desenvolvimento, estão formando grãos, enfim, e ali poderemos ter algum impacto um pouco maior. Mas no geral, no milho silagem, nós tivemos uma produção quase 1%, vamos dizer, 1% praticamente não é insignificante, mas vamos dizer dentro da normalidade do esperado. 1% a mais ou menos? 1% a mais. Foi até melhor então. Isso expectativa, porque assim, ó, Ricardo, como eu dizia, se considerar o do cedo, por exemplo, o milho-grão, que é o mesmo tipo de cultivo, o mesmo tipo de manejo, o milho-grão nós tivemos 3,6% de acréscimo de produção ao esperado no início do cultivo, né, pelos produtores. Então, o milho-silagem ele baixa isso porque nós temos um impacto na segunda safra que é feita na mesma lavoura, que pegou então o impacto da estiagem que nós estamos vivendo. Então, em termos de milho, a nossa região aqui foi menos impactada e até, de certa forma, podemos considerar a produção dentro de uma normalidade, né? 3%. Isso é uma questão bem quase insignificante, né? Outras pequenas lavouras, né? Feijão primeira safra, o feijão do cedo, praticamente não foi impactado também a nossa região. Na segunda safra, sim. Em alguns casos é pós-milho ou é pós-fumo, né? Alguns municípios que ainda cultivam fumo. Então, a cultura do feijão na nossa região ela é da pequena propriedade, né? Praticamente cultura de subsistência. Nós temos, para ter uma ideia, 70 hectares de cultivo de feijão de segunda safra, né? Então, ali que nós estamos com um impacto de aproximadamente 10% de quebra, estimado, né? Nesse momento. Então, eu falava de área, né? No cedo nós temos estimado 515 hectares de cultivo de feijão aqui. E então esse impacto nas lavouras do cedo, né? O ano agrícola a gente considera julho a junho, né? Julho 24 a junho 25. Então, na primeira metade do ano agrícola, os cultivos do cedo, que a gente chama, esses praticamente não tiveram impacto e até tiveram as condições adequadas de cultivo. O que está pegando no segundo, né? Os 20% da soja, que é o maior impacto, então. Isso comparado com outros momentos, assim, é muito prejuízo, é um rombo muito grande, ou é algo que na nossa história fica mais ou menos dentro de uma média? Porque não chega a 40%, 50%, eu me lembro de outros anos, né, de uma situação até mais grave.
Ricardo, hoje as expectativas de produção das lavouras de soja, em função das tecnologias aplicadas, de cultivares, enfim, tecnologia em geral, elas têm produtores que colhem de 70 a 80 sacas por hectare, né? Se tu pegar 20%, né, isso dá 15, 20 sacas por hectare, né, de impacto nisso, né? Embora a nossa média esperada, né, para essa safra aqui vai ser de 2.700 quilos por hectare de colheita de soja, né? Então, a média das lavouras também não tira 70, 80 sacas por hectare. Eu considero as lavouras mais tecnificadas, produtores que trabalham com tecnologia um pouco mais avançada. Então, a nossa área cultivada na região de soja é 25 mil hectares. Como eu dizia, ela representa 0,37% da produção da soja do estado. É pouco, então, né? por isso, como eu digo, a gente tem que separar o que é a região e o que é propriedade, né? Tem propriedade que tem a sua base de produção em cima da cultura da soja, na safra de verão, então, para essa propriedade, um impacto de 20%, muitas vezes é o que ele esperava de lucro da atividade. Ele passou o ano, talvez, sem lucro, né? Então, essas propriedades e outras que tiveram perdas, que tipo de aporte tem um produtor? Só pegar um gancho aqui, antes de entrar nesse assunto, essa questão, analisando, né, Ricardo e Rita, desculpa, confundi teu nome antes. Não, imagina, não tem problema. O cenário hoje, caminhando no interior dos municípios da nossa região, ele é bem diferente assim do que foi a primavera, né, a saída do inverno, a primavera e o início do verão, porque esses meses foram bons para a cultura. Então, os produtores que conseguiram fazer a implantação da cultura e conseguiram fazer o manejo, eles colheram bem. Só que agora, quem está colhendo essa semana, que daí os números não estão aqui, eles vão colher muito menos, né? Principalmente na cultura do soja aí, só que ele foi plantado também mais tarde, né? Então ele pegou bem cheio assim a questão agora do enchimento de grão e maturação. E a questão das hortaliças também, né? Em função do excesso de calor, nós tivemos temperaturas extremas aí, né? E isso acaba atorando tudo, né? Mesmo às vezes em cultivo protegido. Os apoios, isso é uma questão muito delicada, assim, que a gente vê. O produtor, ele tem um apoio mais na questão de tecnologia, uma questão técnica, né, de aporte, de compromisso, assim, mas financeiramente a gente não viu grandes investimentos e grande apoio para ele conseguir, né, trabalhar e conseguir tocar a sua propriedade, né. Nós tivemos prorrogação de dívida, nós tivemos a redução de alguma parcela que estava vencida, só que nós temos muitos produtores também que acabam bancando as suas culturas, as suas atividades, e esses muitas vezes não tiveram nada, né? Então, além de vir assim, de uma dificuldade muito grande lá atrás com 3 estiagens, né? Daí depois no ano passado, no final de 2023, com aquela situação na nossa região, né? A situação das águas, depois ano passado novamente. Então esses produtores, dá para se dizer assim que eles eu vejo que muitos estão no limite, né? Estão no limite porque eles acabam vendendo alguma coisa, acabam se desfazendo de algum bem, deixando muitas vezes de ter uma qualidade de vida na família para conseguir ter os seus compromissos quitados, que é o maior dom, assim, dá para se dizer, do agricultor, principalmente do Vale do Taquari e Vale do Caí, que é cumprir com as suas obrigações, né? Ninguém gosta de ficar com alguma coisa pendente, algum compromisso pendurado. Então, a gente vê que hoje o agricultor está com uma dificuldade muito grande de se manter na produção e produzir alimentos, né? Cristiano Last, gerente, Carlos Lagman, o gerente adjunto da Emater. Eu dei uma olhada aqui no site do governo do estado. Tem 277 municípios que decretaram situação de emergência por conta da estiagem. Do Vale do Taquari, que eu analisei aqui, tem Arvorezinha, que é o primeiro da lista. Aí temos municípios que são próximos aqui do Vale do Taquari, que não são da região, mas são bem próximos, como Itapuca, Fontoura Xavier e Boqueirão do Leão. Sei que a região da Emater é um pouco diferente, né? Mas quantos municípios da região que vocês atendem aí estão em situação de emergência? Realmente, Ricardo, da nossa região administrativa, que pega o Coreia de Vale do Taquari e Coreia de Vale do Caí, 55 municípios,
Os 36 do Taquari, mais precisamente só a Arvorezinha, só a Arvorezinha, né? Do Caí foi um dos primeiros do estado, se eu não me engano. Foi o primeiro ou o segundo, eu acho. Na lista está em primeiro. Na lista geral, acho que do estado... dos primeiros, realmente, me confundi, não é 15º, mas enfim, foi entre os primeiros. Só que ele, eu não sei, o status hoje, essa semana passada, eu andei olhando, ele ainda está em análise. Eu acho que a Defesa Civil deve estar complementando documentos, enfim, a fim de comprovar se realmente vai ser reconhecido, né? O que define a questão do estado de emergência, né? São impactos econômicos, mas também sociais, né? E em alguns municípios, especialmente nas regiões altas, quando dá estiagem, normalmente a questão da água é a que pega mais, né? Então, às vezes, comunidades ficam sem abastecimento e tal, e dessa forma os municípios se utilizam do decreto de emergência, né? No sentido de permitir que se possam fazer ações emergenciais, abreviar alguns processos no sentido de dar condição de fazer bebedouros para os produtores, para as propriedades, né, para animais, contratar transporte de água para abastecer essas comunidades. Então, na nossa região aqui, realmente é só a Arvorezinha que está com esse decreto, mas até a última informação ele ainda não estava comprovado, reconhecido com a documentação. E daí vem o valor, né? Qual o problema em Arvorezinha lá? Eu não tenho especificamente os dados que mais levaram ao decreto, mas eu quero crer que tenha sido alguma dificuldade com o abastecimento de água também. Pois não, Cristiano. Ricardo, Irita, essa questão do próprio decreto de emergência, assim, até impressiona o baixo número, né, da nossa região. Nós temos mais da metade do Rio Grande do Sul, mais da metade dos municípios com o decreto feito. Nós estamos quase em 300 municípios. E de 36 aqui do Vale, apenas decretou. Isso são, a gente pode ter dois olhares, né? O olhar, a questão que o início da falta de água, para nós ela começou a acontecer em janeiro. Em algumas regiões ela começou a acontecer antes, já na saída do inverno lá. E o outro olhar muito importante é que eu vejo que cada vez mais os municípios estão mais organizados. Porque a questão, às vezes, de própria questão do município colocar um sistema de levar água para uma comunidade, sabe? Eles acabam, muitas vezes, aprendendo, ou acabam tomando medidas durante depois que passou esses eventos de excesso de água ou excesso de chuva, ou falta, eles acabam tentando corrigir o problema. Então, eu vejo que é um fator positivo, porque os municípios eles acabam tendo uma maior organização, né? Isso como um todo, todos os entes que fazem parte dos setores, seja ambiental, ou político, ou produtivo, né? E também a questão das próprias propriedades também, cada vez mais estarem mais organizadas, que isso também é importante. Nós conversávamos um pouquinho antes, né, fora do ar aqui, a questão do planejamento, né, da propriedade e a reorganização perante ao cenário que a gente está convivendo, que é esses extremos, né? Assim, né, Ricardo, se a gente pegar hoje o nosso, pelas informações que a gente tem, né, se tu pegar o estado do Rio Grande do Sul e dividir ele ao meio, de norte a sul, fazer um risco, né, no mapa, né, você vai ver que o quadrante oeste é o mais prejudicado, né, mais na fronteira com a Argentina. Então é a região mais impactada pelas condições climáticas. Então, na região leste, praticamente, eu acho que nós não temos, se tiver alguma situação pontual, né? Porque o que mais, acho que agravou aqui na nossa região foi a questão da temperatura mesmo também, né? Extrema ali, aliada a alguns dias de redução de precipitação. Então, impactou, acho que é importante isso que o Cristiano lembrou antes, da questão dos cultivos das hortaliças, né? Eles são cultivos mais sensíveis, né? E especialmente as folhosas. Nós temos um polo de produção que está mais situado no Vale do Caí, mas o Taquari está desenvolvendo bem essa produção da horticultura em geral. Eles tiveram algumas questões pontuais, lavouras que tiveram produção perdida também. Só que acaba não dando a visibilidade por serem lavouras pequenas e pontuais. Muitas vezes elas não... E aí, voltando àquela questão do financeiro, né, do socorro, enfim, algumas lavouras extensivas e elas, quando vinculadas a um financiamento bancário, elas
tem seguro vinculado em muitas delas, né? Dependendo da linha de crédito, ela tem o seguro. Então, esse seguro acaba ressarcindo algumas despesas. Mas, no caso da olericultura, a forma como ela é cultivada, de forma intensiva, né? Vamos pegar uma cultura de alface que a cada 30 dias o agricultor está plantando e colhendo, né? Ele tem a questão do seguro, ela, da forma como ele está hoje, ela é mais difícil de ser comprovada, né? Porque às vezes você perde um cultivo de 10 no ano, né? E aí caracteriza 10%, né? Não dá perda suficiente para caracterizar acesso ao seguro. Então, tem alguns meandros aí que impactam nisso aí. Então, realmente, acho que os municípios mais impactados estão na região oeste do estado, né? E essas perdas acabam impactando no preço ao consumidor, né? Digamos, sem dúvida, consumidor final. Sem dúvida, né? A questão do grão, ela é um pouco mais internacionalizada, né? Impacta, às vezes, regiões maiores de produção, moeda internacional, enfim. Mas aquelas produções de cadeias curtas, né? Que são comercializadas mais próximos da gente, essas nos trazem impacto, né? Seja a fruta, né? Por exemplo, se nós tivermos... vamos pensar em uva, né? A produção de uva hoje no estado, ela está concentrada numa região serrana aí, né? Se der um problema de granizo generalizado, o impacto ali, automaticamente o preço da uva, dos vinhos, dos derivados, todos vão ser impactados, né? Uma produção de folhosas que normalmente ela é comercializada mais próxima da produção. Realmente, à medida que tiver falta de produto, nós vamos essa semana no mercado, vamos ter um preço, na semana que vem podemos ter o dobro do preço. A oferta e procura, ela impacta num curto prazo, né? E é onde a gente sente mais aqueles produtos do dia a dia, né? Bom, e daqui para frente, Carlos e Cristiano, tá terminando, é isso, agora pelo que vocês têm de informações também, aí a Aline falava agora há pouco de chuva que deve chegar já na semana que vem, depois vai baixar a temperatura também, é isso, então daqui a pouco dá para dizer que o Vale está meio que passando por essa estiagem e até pelos números, né, passando... Não vou dizer ileso, mas passando de uma forma até melhor do que em outras ocorrências. E é interessante o recado aí que passa o Cristiano, que se de fato foi pela organização dos municípios, talvez através do trabalho de vocês em matéria. Eu me lembro de muitos anos a gente falar aqui, puxa vida, mas choveu tanto lá em agosto, em setembro, como é que não consegue guardar essa água, fazer alguma coisa, cisternas? Aí nós falávamos também de açudes, enfim. E que bom que parece que está havendo uma conscientização e uma melhor organização. Mas daqui para frente são dias mais tranquilos ou ainda tem algum temor? Ricardo, eu estava te ouvindo antes comentando da chuva de 25 milímetros, né, de segunda. Eu já, no meu município não choveu. Então, eu só falei de Lajeado, né? Então, Lajeado e Arroio do Meio que choveu 25, 30 milímetros. Teutônia não choveu. E eu ouvi vocês durante a semana também comentando isso, né? Que é muito mancha de chuva, né? Exato. Onde acaba ocorrendo, e às vezes na comunidade do lado não acontece. Então, a região em si, assim, ela é rica em várias outras atividades na produção, né? E a gente vê cada vez mais o setor da agroindústria, o setor de fruticultura também se desenvolvendo, e isso é uma questão que acaba dando um pouco de segurança para o produtor, né? Porque às vezes tu apostar só numa atividade também é muito difícil, né? E a gente não pode fazer isso na pequena propriedade rural. Então isso também acaba ajudando um pouco numa ocorrência dessas. Eu acredito, né, Carlos, que acho que agora normalizando a chuva, claro, que eu falei, a cultura do soja que está em fase de enchimento de grão agora, nessa semana, ela vai ter um impacto muito grande, vai ter uma perda muito grande. Mas fora isso, graças a Deus, assim, o Vale conseguiu superar e conseguiu passar essa situação. Voltando um pouquinho antes à questão dos apoios, aí, a gente não pode esquecer de todas as correntes que aconteceram, né, via todo o sistema em si, de apoio às famílias, né? As famílias produtoras no meio rural, as estruturas municipais também que trabalharam muito, né, na questão com maquinário e outros sistemas para poder escoar a produção. E a gente vê ainda tem uma dificuldade, eu estava ouvindo vocês falar antes da ponte, a dificuldade ali da logística, né? Então isso também acaba impactando no preço, né, Rita? Nós consumidores acabamos pagando mais porque tem uma dificuldade maior desse produto sair chegar no mercado e também da alimentação chegar muitas vezes na propriedade para os animais, né?
Então, a nossa região ela é uma das regiões mais fortes na questão de proteína animal, industrialização, né, bacia leiteira também. Então, a gente vê que cada vez mais tem que trabalhar essa questão da diversificação da pequena propriedade e do vale em si, porque o vale ele tem muitas bocas, né, para comer, né? Tem quase 500 mil pessoas aí no nosso vale que precisam da alimentação todos os dias, né, 3 vezes por dia. Então, por outro lado, a gente precisa do produtor produzindo com qualidade de vida. Com certeza. Muito bem. Carlos Lagman, gerente adjunto, e Cristiano Last, o gerente regional da Emater aqui, que tem a sua sede em Lajeado. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom ouvir essas informações aí. Claro que sempre tem uma preocupação, coisas para melhorar também, mas um ótimo final de semana aí pela frente. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes aí por nos ouvirem aí, e acho que é importante a gente trazer essas informações para que ele também incorpore isso no seu planejamento diário, né, da sua propriedade. Obrigado, Ricardo, obrigado, Rita, todo o grupo da Rádio Independente, e colocar sempre a Emater, né, disponível lá junto com as equipes municipais, com as secretarias municipais de agricultura, os municípios em si, nas prefeituras, à disposição de todos, né, nossa unidade regional aqui, mas nós temos as unidades municipais lá que podem estar à disposição para atender. Tá certo, mas mais uma vez muito obrigada. Conversamos com o gerente regional da Emater RS Ascar, o Cristiano Last, e também o gerente adjunto, o Carlos Lagman.